Eu, Rivanildo Menezes, quero mostrar a você tudo o que os pastores não te contam sobre a sujeira podre da origem evangélica. Acerca da Reforma Protestante. A Reforma foi intolerante desde o seu berço e os seus autores são contados entre os grandes repressores da humanidade. Muitos falam da Inquisição Católica, mas poucos sabem sobre a Inquisição Protestante Evangélica. Esse estudo visa mostrar as crueldades dos evangélicos que se dizem ser as pessoas mais honestas da terra. Eles pregam uma falsa realidade. Dizem que servem um Deus de amor, falam em ser justo e acusam as outras religiões de serem do diabo e somente ele os detentores do reino dos céus. Como os crentes matavam na Alemanha. Um bando de protestantes evangélicos, presbíteros e missionários esfolaram os monges da abadia de São Bernardo, em Bremen. Eles passaram sal em suas carnes vivas e depois os penduraram no Campanório. Em Augsburgo, em 1528, cerca de 170 anabatistas foram aprisionados por ordem do poder público evangélico. Muitos foram queimados vivos, outros foram marcados com ferro em brasa nas bochechas ou tiveram a língua cortada pelos pastores da época. Em 1537, o Conselho Municipal Governamental, pela extrema-direita dos evangélicos, criaram um decreto que proibia o culto católico e estabelecia o prazo de 8 dias para que os católicos abandonassem a cidade. Caso contrário, eles teriam suas igrejas queimadas e os membros católicos sofreriam a pena de morte. Ao término desse prazo, os soldados evangélicos passaram a perseguir os que não aceitaram a nova fé evangélica. Igrejas católicas e mosteiros foram profanados, imagens foram derrubadas, altares e o patrimônio artístico-cultural foram saqueados, queimados e destruídos. Também em Frankfurt, a lei determinou a toda a suspensão do culto católico e a estendeu a todos os estados alemães. Os evangélicos na Alemanha torturaram os não evangélicos o dia inteiro e uma noite inteira, às vezes até por 2 dias, outras vezes até por 4 dias, e após este prazo se iniciava novamente a tortura. Esses evangélicos eram piores que os católicos da Santa Inquisição. Esta é uma história exata e horrível, que não deveria estar esquecida pelos frequentadores de templos religiosos. Os presbíteros evangélicos torturadores na Inglaterra. 6 monges carduxos e o bispo de Rochester foram sumariamente enforcados por presbíteros evangélicos. Na época da imperadora Isabel, cerca de 800 católicos eram assassinados por ano, e os jesuítas foram assassinados e torturados por membros da Reforma Luterana. Também os parentes dos católicos foram torturados pelos protestantes. Um ato do parlamento inglês, em 1562, decretou que cada sacerdote romano deve ser pendurado, decapitado e esquartejado. A seguir, deve ser queimado e sua cabeça exposta num poste em local público. Os torturadores evangélicos na política da Suíça. O descobridor da circulação do sangue, William Ravel, foi queimado em Genebra, por ordem de Calvino. No distrito de Turgal, um missionário zwingliano liderou um bando de protestantes que saqueou, massacrou e destruiu o mosteiro local, inclusive a biblioteca e o acervo artístico-cultural. Estes mesmos evangélicos, por ordem de Calvino, entravam nas casas, estupravam as mulheres católicas e suas filhas. Depois, esses mesmos evangélicos matavam os maridos a fio da espada. E além disso, roubavam os pertences das pessoas não evangélicas. Após estas maldades, eles colocavam fogo nas casas sem nenhum tipo de misericórdia. Muitos deles se baseavam em textos maldosos do livro mentiroso da Bíblia, que diz, Êxodo capítulo 22, versículo 19. Quem sacrificar a algum Deus que não seja o único Senhor evangélico, seja morto a pedradas. Em Zurique, foi ordenado a retirada de todas as imagens religiosas, relíquias e enfeite das igrejas. Até mesmo os órgãos foram proibidos. A catedral ficou vazia, como continua até hoje. Os católicos foram proibidos de ocupar cargos públicos, a não ser que alguém se convertesse a evangélico.
O comparecimento aos sermões católicos implicava em penas e castigos físicos, e sob a ordem de severas penas, era proibido ao povo possuir imagem e quadros religiosos em suas casas. Ainda em Zurique, a missa foi prescrita em 1525. A isto, seguiu-se a queima dos mosteiros e a destruição em massa de templos. Os bispos de Constança, Basileia, Lausana e Genebra foram obrigados a abandonar suas cidades e territórios. Um observador contemporâneo chamado de William Farel escreveu: no sermão de João Calvino, na antiga igreja de São Pedro, seguia-se desordens em que se destruíram imagens, quadros e tesouros antigos da igreja, uma total intolerância dos evangélicos que invadiram a igreja em plena missa. Isto se vê até nos dias de hoje, quando evangélicos entram em templos católicos e quebram imagem de escultura da religião católica e outras, por não quererem ser crentes. Estes mesmos evangélicos usam de total arrogância que parece que houve uma encarnação sanguínea da época das torturas que seus antepassados faziam com pessoas que não queriam ser protestantes. A influência dos evangélicos na política da Irlanda. Quando Henrique VIII iniciou a perseguição protestante contra os católicos, existiam mais de 1000 monges dominicanos no país, dos quais apenas 2 sobreviveram à perseguição dos evangélicos. A ordem de Henrique VIII era para esfolar, arrancar os olhos e cortar em vários pedaços que alegavam ser católicos. A influência dos evangélicos na política da Escócia. Durante um período de 6 anos, John Knox, pai do presbiterianismo, mandou queimar na fogueira cerca de 1000 mulheres acusadas de bruxaria, mas bruxas nunca existiram. Assim como a Igreja Católica criou a ideia de bruxas, se baseando nas ideias que senhoras camponesas que faziam chás para uma simples cólica ou para baixar uma febre, usando ervas da própria natureza, eram bruxas. Mas como o Deus cristão da Bíblia sempre se mostrou inútil e nunca respondeu um aflito ou doente, estas senhoras idosas procuravam, através da medicina das plantas, fazer algo pelo sofrimento das pessoas, pois a ciência ainda estava engatinhando na época. Estas senhoras faziam fogueiras para aquecer a panela com água, e os malucos católicos e evangélicos acreditavam que elas eram bruxas e estavam fazendo oferendas a Satanás. Muitas mulheres e senhoras foram inocentemente queimadas em estacas por serem acusadas de bruxaria pelos evangélicos da época. O sangue de Roma. O sangue de Roma foi um dos episódios mais sangrentos da Reforma Protestante Evangélica. No dia 6 de maio de 1527, legiões luteranas do exército imperial de Carlos V invadiram a cidade. Um texto veneziano daquela época afirma que o inferno não é nada quando comparado com a visão da Roma atual. Os soldados luteranos nomearam Lutero Papa de Roma. Todos os doentes do hospital chamado de Espírito Santo daquela região foram massacrados em seus leitos. Os evangélicos, ao entrarem no hospital chamado de Espírito Santo, pegavam aqueles doentes acamados e com bisturis cortavam as partes genitais dos pacientes, quando por muitas vezes cortavam a cabeça deles. E eles, ainda agonizando, os evangélicos perguntavam se eles eram católicos. Se dissessem que eram católicos, mais ainda a tortura era aumentada. Os palácios foram destruídos por tiros de canhões com seus habitantes dentro. Os crânios do suposto apóstolo São João e Santo André serviam para os jogos esportivos das tropas evangélicas. Centenas de cadáveres se amontoavam nas praças e crianças católicas eram violentadas, muitas com lanças encrustadas nas regiões genital. Foram atiradas no rio Tigre. As igrejas, inclusive a Basílica de São Pedro, foram convertidas em estábulos e celebravam-se nesses locais uma missa profana criada pelos evangélicos, zombando dos ídolos católicos. A briga entre evangélicos. Os evangélicos, liderados por Martim Lutero, também brigavam entre si, como se vê nos dias de hoje. Hoje, nas igrejas evangélicas, os crentes são maldosos, invejosos, caluniadores, perversos e mentirosos. Alguns assassinos e alguns pedófilos escondidos. Assim como também encontramos no catolicismo romano do cristianismo podre. Martim Lutero orientava os seguidores deles a brigarem com os seguidores de Calvino. Ele alegava